make my body go, make our bodies higher and higher. Estamos começando a nossa gravação, tá? Nossa aula aí, a continuação do capítulo 2, sou o professor Jefferson, aqui de História, tá? E vamos falar agora do tema absolutismo, absolutismo monárquico, os dois países principais absolutistas aí da época, né? Que foi a França e a Inglaterra. Tá? Na França, o expoente máximo foi o rei Luís XIV, conhecido como Rei Sol. Vamos já conhecer ele um pouquinho, tá? E na Inglaterra, dois expoentes máximos, né? Dois representantes máximos do absolutismo, que foi o Henrique VIII, tá? O rei Henrique VIII da Inglaterra, que acabou rompendo com a Igreja Católica nesse período, e a sua filha, a Rainha Elizabeth I, que acabou promovendo o desenvolvimento do reino inglês a partir de suas medidas, tá bom? Então, olha só. Vamos começar aqui com o absolutismo na França, meninos. O absolutismo na França, assim como na Inglaterra, tá? Nós temos aqui um evento que foi comum para os dois, para iniciar esse processo de unificação e de fortalecimento do poder dos reis. Todos os dois países, aqui os dois reinos, se unificaram e promoveram mudanças aí no seu território após a Guerra dos 100 Anos, que foi algo que nós vimos aí lá no final da Idade Média, um conflito que durou, na verdade, aí 114 anos, basicamente, 115, enfim, que envolveu esses dois grandes territórios, né, a França e a Inglaterra, e após aí o fim dessa guerra, após o fim da guerra aí dos 100 anos, esses dois países trataram de se unificar, tá, e fortalecer os seus poderes aí enquanto reinos absolutistas, tá? Olha aqui, ó. Como eu falei para vocês, na França, isso aconteceu logo após a Guerra dos 100 Anos, e eles acabaram fortalecendo o poder do rei. Houve um enfraquecimento da nobreza feudal, e esse fortalecimento do poder real se deu também devido aos grandes feitos dessa guerra, né? Vocês lembram que a França, de certa maneira, saiu vitoriosa nessa Guerra dos 100 Anos, expulsou os ingleses do território francês, né? Aquela guerra que tinha questão da sucessão de trono, disputa por territórios, eles saíram vencedores. Isso fez com que o poder real, que de certa maneira comandou esse exército unificado, se fortalecesse mais ainda, tá? Essa união dos exércitos de vários feudos, né, se deu sob o comando do rei Filipe VI. Quer dizer que ele pode ser considerado um dos primeiros aí a unificar o território francês. Mas o expoente máximo, como eu falei para vocês, meninos, foi o rei Luís XIV, tá? A França, de certa maneira, ela passou por um período de várias sucessões de reis absolutistas, né? A era dos Luíses, como nós temos aqui na história, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, tá? E esse cara aqui pode ser considerado como o auge do absolutismo francês, porque ele usou justamente todo o seu poder para ostentar os luxos, também fazer com que a corte francesa ostentasse os luxos da monarquia, certo? Ele era da dinastia dos Bourbons. E também ele promoveu o desenvolvimento aí da França como um todo, tá? E proteção do seu território. Foi justamente durante o seu reinado que a França conheceu aí um crescimento aí em relação à economia daquele reino. Tá? Ele era conhecido como Rei Sol por conta do seu grande poder sobre o território francês, porque é aquela ideia do sol, né? O sol toca em todo o território. Por onde o sol passa, ele toca, né? Então, no caso, ele utilizava essa ideia também. Inclusive, essa vestimenta aqui de baixo é um desenho da sua roupa de algumas festas, né? As festas na corte eram muito comuns também nesse período, tá? E essa vestimenta aqui embaixo que vocês estão vendo, né? Esse de cima é o rei Luís XIV, e aqui embaixo uma das vestimentas que ele utilizava para suas festas era justamente uma simbologia, uma referência ao sol, tá? Ele era considerado o rei sol porque justamente ele comandava todo o território, e todo o território ele tinha um controle aí, certo? É dele a famosa frase aí na história que diz que o Estado sou eu. Isso quer dizer o quê? Que ele toma as decisões para o Estado. Ele, de acordo com as suas vontades, com sua forma de governo, era ele que tomava as decisões. Nada acontecia no reino francês se não passasse pelas mãos do rei Luís XIV. Então, por isso ele é conhecido como o auge aí do absolutismo francês. Ok?
Como eu disse para vocês, o reino passou por um grande crescimento econômico e foi marcado por luxos, poderes e privilégios possíveis, não só para ele, né, sua família, a sociedade de corte, que nós vimos quem era essa galera aí, né, que era a nobreza ligada a eles. Inclusive, ele criou um palácio, pessoal, durante o seu reinado, somente para esses eventos, tá, e para abrigar a corte real, esses nobres que eram ligados, de certa maneira, ou por laços de parentesco, ou então por favores ao rei, tá? Esse palácio é um dos maiores, se não o maior aí da, da França dessa época, que é justamente o Palácio de Versalhes. Olha aqui, ó. Esse Palácio de Versalhes, gente, foi justamente construído na cidade de Versalhes, longe de Paris, tá? Para abrigar os membros da corte também para festejar, né? Para festejos. É um palácio de eventos que depois passou a sede do rei, ser a sede do reino francês por um bom tempo aí, ok? Isso na França. Agora, vamos passando para o absolutismo na Inglaterra. Como eu havia dito para vocês, o absolutismo ele começa a se consolidar após a Guerra dos 100 Anos. Na França, devido à vitória, os reis, depois que se sucederam, começaram a acumular grandes poderes. E na Inglaterra, que perdeu essa Guerra dos 100 Anos, o que foi que aconteceu, galera? Aconteceu o seguinte, após a Guerra dos 100 Anos, houve uma disputa pelo trono inglês. Houve uma disputa por sucessão do governo do reino na Inglaterra. E por um determinado tempo, aí, em torno de 30 anos, aconteceu guerras, conflitos dentro da Inglaterra entre duas principais famílias que se revezavam no poder. Então, o regime absolutista inglês surgiu, né, se consolidou logo após a Guerra das Duas Rosas, que foi um conflito interno entre duas principais famílias poderosas da Inglaterra, os Yorks e os Lancasters. Né? Esses Yorks e Lancasters se revezavam no poder, mas a todo momento eles entravam em conflito por conta disso. Ainda não se tinha algo definido aqui nesse momento. Somente após a subida do Henrique VII, tá? Da dinastia Tudor, né, da família Tudor, é que esse problema de conflito foi se resolvendo, tá? Henrique VII se casou com Isabel de York, certo? E o Henrique Tudor, ele era favorável à família dos Lancasters. Então, quando ele se casa com a Isabel de York, de certa maneira aqui, galera, essas tensões vão sendo deixadas de lado e começa a surgir uma série de acordos para que a ordem e o desenvolvimento da Inglaterra se consolidasse. Henrique VII foi, podemos dizer que foi o primeiro a se consolidar aqui, nesse momento, como um rei absolutista, porque ele foi responsável por acabar com essa guerra aí das Duas Rosas, em 1485, tá bom? Ele subiu com o apoio da burguesia, obviamente, assim como em outros reinos também teve esse apoio da burguesia e do parlamento inglês, tá bom? Depois veio seu filho, perdão, o Henrique VIII, e foi considerado a autoridade máxima, a autoridade absoluta do reino absolutista da Inglaterra, porque o Henrique VIII, além de se tornar um rei, né, um chefe político, ele acaba rompendo com a Igreja Católica, com o poder da Igreja Católica e criando sua própria religião, sua própria igreja aqui na Inglaterra. Tá bom? Por isso que ele é considerado o início dessa autoridade máxima e absoluta aqui na Inglaterra. Esse cara bem aqui, ó. O Henrique VIII, filho do Henrique VII, ele rompe com a igreja, como eu falei para vocês, e cria a igreja anglicana. Olha aqui, ó. Através do chamado ato de supremacia. Essa relação com a Igreja Católica é colocado justamente de lado, ou seja, foi colocado um fim nessa relação. As posses, as propriedades da Igreja Católica passa a ser dele, e ele distribui as terras da Igreja Católica para os nobres, né, os nobres da corte aí do reino inglês. E ele cria justamente o chamado anglicanismo, né, que é uma nova igreja cristã, uma igreja protestante, onde ele mesmo é o chefe dessa igreja, ele mesmo é o patriarca dessa igreja. Mas não se preocupe que nós vamos falar desse anglicanismo, dessa nova igreja, quando formos falar da reforma protestante, tá? Nós vamos voltar novamente aqui na Inglaterra para falar como foi que ele criou essa igreja e por que ele criou essa igreja aqui nesse momento, tá bom? Após o Henrique VIII, ele acaba deixando aí ao trono a sua filha, a Rainha Elizabeth I, tá?
durante o seu reinado, ela foi considerada uma das principais líderes, né, uma das principais líderes dos reinos aqui dessa época. Ela foi considerada o símbolo da monarquia absolutista aqui na Inglaterra. Foi durante o seu poder, aliás, durante o seu reinado, que os seus poderes aumentaram, os poderes monárquicos, e ela promoveu o desenvolvimento da Inglaterra. Se lá na França, o desenvolvimento da França, né, se deu com o Henrique XIV, tá? Perdão, o Luís XIV, desculpa, aqui você tem a Rainha Elizabeth I como o auge do absolutismo inglês, tá? Olha aí, ó, ela consolida a Igreja Anglicana, criada pelo seu pai, e desenvolve o reino, fortalece o exército inglês, fortalece a marinha inglesa, tá? E a Inglaterra, a gente vai ver lá na frente, é uma ilha, né? É justamente um território isolado, cercado aí pelas águas, e que precisa ser protegido a todo momento. E a Rainha Elizabeth I, de certa maneira, ela vai consolidar essa proteção e essa força da Inglaterra, tá bom? E foi justamente no reinado dela, galera, que houve o início da colonização da América do Norte. Tá? Então, quer dizer que além dela proteger, além dela fortalecer o reino inglês, ela expandiu os domínios ingleses para outro continente. Tá bom? Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. E é isso, pessoal. A gente vai ficar aqui com a Rainha Elizabeth I, tá bom? E aí, quando a gente for falar das reformas protestantes, da reforma protestante, aliás, vamos voltar aqui na Inglaterra para falar da igreja anglicana. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido aqui, tá? E nos vemos aí numa próxima. Valeu, meninos. Tchau, tchau.